Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês a primeira parte da nossa quarta apostila. Então, sempre reforçando com vocês, para as crianças fazerem as atividades numa mesa, não fazer em cima da cama ou no chão, sempre com postura, tá bom? Então, a primeira atividade que a gente sempre tem na apostila é a capa. Então, como nessa apostila a gente vai estar trabalhando também a Páscoa, então as crianças vão colorir o desenho da capa e vão fazer aqui da mesma forma que foi feito na apostila anterior. Vocês fazem o pontilhado do nome da criança e do nome da professora, para a criança ir cobrindo o pontilhado, treinando os traçados das letras. Então, nessa primeira parte, eu vou estar explicando para vocês o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, nós vamos continuar trabalhando o quem sou, o eu, o autoconhecimento com as crianças. Então, sempre, que possível, utilizando um espelho, para as crianças irem se reconhecendo, suas características. Então, aqui, vocês já conhecem o rostinho dos coleguinhas? Então, no início, eu já coloquei no grupo, as fotos de todas as crianças da nossa turma. Então, vocês podem repassar essas fotos com as crianças, ou quem quiser pode colocar a foto da criança novamente no grupo. O nosso grupo está aberto para vocês enviarem mensagens. Então, quem quiser pode colocar a foto da criança no grupo. Esse é o fulaninho, esse é o fulaninho, para as crianças irem interagindo e conhecendo os outros colegas. E assim a gente vai estar trabalhando as diferenças. Todos somos diferentes. Então, nós vamos aprender as diferenças físicas das crianças, tem criança loira, moreno, ruivo, para as crianças irem aprendendo as diferenças com os colegas. Então, aqui, com a ajuda do pessoal de casa, realizar as atividades em anexo. Quais são as atividades que a gente tem? Essa atividade do quem sou. Então, aqui fala, você é menino ou menina? Pinte a figura que melhor lhe representa. Então, os meninos vão pintar o Cebolinha e as meninas vão pintar a Mônica. E aqui, circule os objetos que você costuma usar. Então, as meninas vão circular os objetos que elas costumam usar, os meninos vão circular os objetos que eles costumam usar. E aqui, quando era bebê, colhe uma foto sua de quando era bebê e mostre no grupo para os seus coleguinhas. Então, vocês podem colocar aqui uma foto das crianças quando eram bebês. E aqui vocês vão responder junto com as crianças. Qual que é a sua data de nascimento? Aí vocês colocam aqui. Quanto você media e pesava ao nascer? Então, a sugestão que a gente tem é vocês fazerem essa parte da atividade com a criança, escrever aqui o nome da criança, tirar uma foto dessa parte e colocar lá no grupo. Que assim a gente vai estar trabalhando a interação das crianças e também as diferenças. As crianças vão ver como que cada coleguinha era quando nasceu e assim a gente vai trabalhar a interação. Então, eu sempre peço para vocês fotos e vídeos das crianças fazendo as atividades. Peço para vocês me mandarem no particular, mas agora, aproveitando essa atividade, quero pedir para vocês colocarem nos grupos. No grupo, por quê? Tem mães me falando que as crianças não estão com concentração para fazer as atividades, não tendo muita vontade de fazer as atividades. Então, como que eu acho que a gente pode estimular melhor as crianças? Mostrando que os outros coleguinhas estão fazendo. Então, você pode tirar uma foto do seu filho fazendo a atividade e colocar lá no grupo. Olha, esse é o fulano fazendo a atividade. Isso vai incentivar as outras crianças a fazerem. Porque elas vão ver, olha, o coleguinha tá fazendo, olha como que o coleguinha pintou, como que você vai pintar para mostrar para o coleguinha também. A gente criar uma interação melhor no grupo para motivar as crianças a fazerem as atividades, tá bom? Voltando aqui nas orientações, nós vamos trabalhar também a chegada do outono. Então, tem um vídeo sobre o outono, que eu vou colocar o link lá no grupo. E aí, nós temos uma atividade sobre o outono. Temos essa atividade do poema, que eu peço para vocês recitarem com as crianças o poema, recitar devagarzinho e evidenciar as rimas. Que quando vocês recitarem, as crianças vão perceber as rimas
que andorinha rima com casinha. Então, elas vão começar a perceber as rimas. Então, vocês vão recitar o poema com as crianças e conversar com elas sobre o outono. O que elas entenderam do poema? Por que tem folhas aqui em volta do poema? Né? A estação do outono, ela marca o quê? As folhas caindo das árvores, marca a chegada dos frutos. Então, vocês vão conversar, né, com as crianças sobre o outono. E aqui, elas vão fazer um desenho saudando a chegada do outono. Então, depois que vocês conversarem, que elas entenderem sobre o outono, elas vão fazer um desenho sobre o outono. Então, lembrando que elas vão fazer com lápis de escrita e colorir com o giz de cera. Voltando aqui para as orientações, nós vamos comemorar também o dia do circo. Então, vocês vão discutir com as crianças a importância do circo, né? Quem já foi ao circo, o que tem no circo. E a gente pode cantar, dançar, imitar os palhaços, fazendo uma brincadeira do circo com as crianças. E aí tem 2 vídeos também que eu vou colocar lá no grupo. E aí também nós vamos comemorar a Páscoa. Então, na atividade da Páscoa, vai entrar esse Hora do Conto aqui. Então, tem 2 histórias que eu vou colocar o link lá no grupo, que é sobre a Páscoa. Então, elas vão assistir as histórias e depois vocês vão sempre explorar as histórias com as crianças. Então, sempre que a gente coloca vídeo de história, eu peço para vocês explorarem com as crianças a história. Que elas recontem a história. Sempre vocês perguntem que parte que ela mais gostou, qual história que ela mais gostou, por quê. E aqui a gente sugere, em frente a um espelho, a criança poderá dramatizar para a família a história que mais chamou sua atenção. Então, sempre que possível, trabalhar em frente ao espelho, para a criança trabalhar o seu autoconhecimento, né? As suas características. E ela sempre pode estar recontando, dramatizando a história. Então, na nossa parte, o eu, o outro e nós, é isso. Então, eu vou seguir trabalhando da mesma forma da apostila anterior. A cada 2 ou 3 dias eu vou colocando a orientação das próximas partes. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Podem mandar mensagem tanto no grupo como no meu particular, tá bom?